O Guga Stolko é CEO da GR1D, cofundador da empresa Venture Capital Domo Invest, embaixador da SRI Internacional e conselheiro das empresas B3, TOTUS, Hapvida e Banco Carrefour. Foi head de estratégia e inovação do Banco Original e, como executivo, trabalhou ainda na Microsoft e no Buscapé. Fundou a empresa de Search Engine Marketing Te Respondo, que foi adquirida em 2005 pela Yahoo. The floor is yours, né? Temos aí 90 minutos, depois abrimos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Recebam comigo com um aplauso o nosso Guga. Muito obrigado. Bom, acho que eu vou começar até respondendo a pergunta, né? Poxa, com todas essas inovações, né? Como é que fica o private bank, né? Essa parte de contato e relacionamento. Eu estou pesquisando isso bem a fundo, né? Eu posso falar para vocês que vocês estão no mercado um pouco mais seguro, tá? Porque quanto mais vem a tecnologia, mais necessita aí de pessoas em conjunto. Se você faz um trabalho repetitivo, você tem um problema. Tá? Os trabalhos repetitivos conseguem sim ser substituídos pelo que está vindo por aí. Mas quando a gente está falando aí de grandes fortunas, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando, né, de uma conexão com as pessoas, e isso na verdade está se tornando cada vez mais forte. Então, em áreas do banco que a gente está tendo alguns problemas, porque você tem sim um trabalho repetitivo, alguma coisa que pode ser substituída pela tecnologia, mas essa parte de atendimento, muito pelo contrário, ela passa a ser cada vez mais forte. A gente falar de Open Bank para mim é fácil. Eu ajudei a fazer o primeiro Open Banking do Brasil, que foi dentro do Original, que a gente ganhou 2 prêmios mundiais na época. Tá? Qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é o seguinte, eu vou abrir um pouquinho, tá? A gente vai ser um pouco mais... falar de inovação, porque eu preciso mostrar o caminho onde a gente está pisando. E aí a gente vai afunilar e a gente vai entrar em Open Banking e um pouquinho de blockchain, porque o que está acontecendo com o blockchain está acontecendo muito rápido. A gente vê das empresas no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é isso. A gente aprendeu isso aqui e aplicou isso aqui. Falou, pronto, a gente é digital. Isso é um engano muito grande. Faço uma pergunta para vocês. Por que a gente chega às 9 no trabalho? Cara, todo mundo chega às 9. Por quê? Alguém que se questionou por que você entra às 9 horas no trabalho? Porque é um horário mágico? Puf! Né? Por que você trabalha 8 horas por dia? Né? É o tempo que tua mente consegue pensar melhor, são 8 horas? Então a gente não questiona essas coisas. Isso tudo veio da Revolução Industrial. Não veio do que é a parte ótima do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Está aqui o Mr. Smith, gênio, sapateiro da Idade Média. Tá? Você ia lá, encomendava um sapato com ele, ele olhava, media o seu pé, via seu peso, perguntava para que você queria o sapato e fazia um sapato pronto, específico para você. Você dava R$100, voltava daqui uma semana, saía com esse sapato, super feliz. Pergunta, que horas que ele fez o sapato? Ele acordou às 9? Vou fazer um sapato. Não, né? E a gente acorda às 9, a gente chega às 9, tem horário específico. Né? Sabe por que tem isso? Olha que louco, são essas amarras que a gente tem que tirar de dentro de nós para começar a coisa toda. Pelo seguinte, está aqui o Mr. Smith fazendo sapato, lindo, maravilhoso, vem uma pessoa e fala, caramba, ninguém usa sapato. Mr. Smith, eu quero 1 milhão de sapatos. Ele consegue entregar? Não. Então, vamos construir um formato que eu possa usar a genialidade, né, replicar a genialidade do Mr. Smith. Está aqui o formato. Então agora é o seguinte, galera, você faz um pedaço do sapato, a sola, você o cadarço, você prega, você empacota e você entrega. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui? Cada vez mais rápido. Então eu peguei um gênio que faz tudo e separei por pessoas que tem que fazer pedaços específicos. O que acontece se essa mocinha aqui, ó, chegar atrasada na linha de produção? Não sai o produto, né? Dá prejuízo? Então se uma pessoa chegar atrasada, dá um puta prejuízo. Então é o seguinte, eu podia até te bater, só que aí veio, né, para não bater nas pessoas, vamos criar uma lei, né, falar o seguinte, se você chegar atrasado, eu te mando embora. Te mando embora se chegar atrasado, porque você vai ter um prejuízo muito grande nessa fábrica. E aí começou a linha de produção, tá? Então todo mundo chega às 9, todo mundo sai meio-dia, todo mundo volta, todo mundo sai às 5, para poder organizar. Por que a escola começa às 7 da manhã? Porque você vai deixar seu filho antes da linha de produção. Quer piorar a situação? Vamos piorar um pouquinho essa situação. Tá? Se eu pegar o Mr. Smith, que é gênio, e colocar ele no lugar dessa mocinha aqui agora, quanto a mais ele vai produzir que ela?
Então, quer dizer, a gente criou um sistema que eu pego um gênio, coloco ele no sistema e ele produz menos. E depois de 5 anos ele deixa de ser um gênio. É um gênio enrustido. Né? Sabe por que você vai na escola, veio a escola? Porque você está fazendo a linha de produção, eu preciso treinar as pessoas. Olha o supervisor aqui, ó. Olha o supervisor do supervisor aqui, ó, como ele trabalha. Né? O que acontece? Você pega as pessoas com menos... Ele não tem... eles são, digamos assim, um pouco... Não são os gênios, né? Estão trabalhando no manual, etc. Você precisa supervisionar todo mundo, porque senão a coisa sai errada. Então, a escola começando às 7 da manhã, primeira coisa, primeira série, segunda série, terceira série. Série, né? Por que você vai de uniforme bonitinho, segue a professora falando... Por que na escola, a escola te ensinou isso aqui? Ela não te ensinou a criar. Vou dar um exemplo clássico. Você pega um livro, ele fala, lê o livro e você faz uma prova. A prova é, você tem que decorar o livro e ele vai fazer perguntas sobre aquilo, não é? Por que é assim? Porque você tem que fazer o que aqui? Você tem que decorar, não tem? Para fazer esse trabalho aqui, ó. Então, quem sabe decorar é bom na linha de produção. Você nunca vai ver o teu filho falando, ó, lê esse livro, agora a prova é, crie uma história baseada no personagem. É assim? Não, por quê? Porque a criatividade não é valorizada. Então, qual que é o problema? Todos nós aqui, eu estou incluso nisso, a gente aprendeu o seguinte, toda a criatividade que existe, você mata e você seja nesse formato. Então, quer dizer, isso é um puta risco. Não dá para viver assim. Então, a primeira coisa que tem que fazer é quebrar esse negócio. Fala uma coisa para vocês. Quem aqui trabalha em alguma empresa que valoriza quem pensa fora da caixa, levanta a mão. Então, tem algumas pessoas. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte. Troquem de empresa. Porque se a empresa valoriza quem pensa fora da caixa, significa que a empresa é uma caixa. Se a empresa é uma caixa, não vai sobreviver nesse mundo que está chegando. Tá, isso é fato. Então, vai ter que quebrar a caixa e vai ter que ser um pouco mais sério nessa mudança que está acontecendo. Vai ter que decidir se a gente quer estar aqui ou se a gente quer estar aqui. Quando você pega o WeWork e ele vale 18 bi de dólar, foi porque ele fez o quê? Ele parou para pensar, ele entendeu que as pessoas não têm que entrar às 9, que não tem que trabalhar 8 horas seguidas, ele viu que as pessoas, se tiverem novos estímulos, ele produz mais, ele percebeu que se a luz estiver mais parecida com a luz do sol, você produz mais, ele percebeu que se você se comunica mais com as pessoas e não está numa baia, você tem mais ideias e você produz mais. Ele pensou um pouco nisso, bomba, 18 bi de dólar uma empresa de real estate. E são as abelhas em volta que são as fintechs. Tá? Então, quer dizer, ele começa a ter competição em vários locais diferentes. O que é uma fintech dessa, na verdade? Nessa fintech, o que é? É um time multidisciplinar de Mr. Smiths, certo? Usando as últimas tecnologias, usando uma matéria que ninguém aprendeu no século XX, que é design de serviços. Uber. O que o Uber é? É uma grande empresa de design de serviços e não de tecnologia. Tanto é que agora que vai vir carro autônomo, o Uber vai ter que se transformar, senão ele morre. Ele é uma empresa de design de serviços que foi feita para competir com o taxista. Agora ele tem que ser uma empresa de tecnologia para criar carro autônomo para competir com o Google. Você acha que são as mesmas pessoas? É a mesma estratégia. Ou ele muda tudo ou ele morre. Em 2020 começa carro autônomo, tá? Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia, tá? Que, se eu não me engano, eu acho que eram 1.000 carros autônomos, sei lá, eu lembro que 2 ou 3 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis, era um número absurdo. E um carro autônomo chega em menos de 3 minutos em qualquer lugar de Manhattan e custa 4 vezes menos. Tipo, entendeu? E começa em 2020. Então, o Uber está numa transformação, o quê? Se ele é uma empresa digital, qual que é a transformação dele? Por isso que eu gosto de falar, quando às vezes eu sento com as empresas, eu falo, vamos fazer uma transformação digital. Fala, cuidado, quando você terminar, pode ser que você caia num buraco. Porque o Uber está fazendo que transformação que é? Se ele nasceu digital. Uma transformação autônoma? Entendeu? Então, em outras palavras, a empresa tem que ser fluida. Então, transformação digital pode ser um problema, às vezes, no mindset. Você tem que fazer a transformação. Talvez eu tenha que pular do digital direto para o autônomo. Que é o exemplo que a gente está fazendo com esse varejista que eu falei, cara, investe nisso. Cara, se for ter que passar 5 anos mudando o seu legado, mexendo em tudo, talvez não dê tempo. Pula lá na frente, você tem capital, está faturando, tem cliente, tem tudo, já dá um pulo lá na frente, já faz o próximo.
né? Não fica se matando no digital, já faz para autônomo ou o que vai ser na tua empresa. Então, isso aqui é na Europa, isso aqui aqui nos Estados Unidos, Europa, Brasil, né? Eu ajudei a fazer o primeiro radar desse. Quando eu entrei no original, e eu entrei no original meio que sem querer, né? Porque me falaram que eu não ia, não fazia sentido, não tinha trabalhado em banco, mas eu já estava ferrado lá, não conhecia nada, mas eu já vi esses conceitos, né? E quando eu falei para o original, eu falei de conceitos de fintech, os conceitos aí de open banking, etc. Eles falaram, puta, mas é isso que a gente quer, né? E eu analisei as fintechs no Brasil naquela época, isso faz uns 4 anos e meio. Sabe quantas fintechs tinham no Brasil? 8. Cara, e esse aqui já está velho, né? Então olha a velocidade que a coisa acontece. Então, na verdade, o que funciona? Quando a gente está falando de open banking, lembra que eu falei da API do Google? Eu não posso mais ser um monolito. Meu banco é tudo isso. Porque toda vez que você vai mexer um pedaço do banco, você mexe 500 coisas atrás e fica muito caro e demorado. Então, primeira coisa, o banco tem que ser o quê? Dividido em pedaços de Lego. Cada Lego desse é como se fosse uma API, ou um conjunto de APIs. Cada Lego desse tem que ter um P&L separado. Tem que ter um Profit and Loss separado, precisa ter uma estratégia separada e um time multidisciplinar para fazer isso acontecer. Tá? Aí você tem aqui no banco. Um outro exemplo, até para entender isso. Quando você vai no supermercado, você compra o Nespresso ou você compra o café com a marca do supermercado? Você compra Nutella ou você compra o creme de avelã do supermercado? Você compra Coca-Cola ou você compra a cola do supermercado? Alguém compra a coisa do supermercado aqui, no lugar da Nutella? Então por que quando eu vou num banco, é tudo dele? Se quando eu olho aqui do lado, tem um monte de coisa legal pra caramba. Então não dá para competir mais no modelo que existe. Agora, eu como banco, essa peça aqui e essa peça aqui, eu sou melhor que todo mundo. Só que essa aqui eu não sou bom. O que eu faço? Pego esse cara aqui e troco por ele. Pego esse cara aqui, ó, troco por essa peça aqui. E aí você passa a trabalhar de uma forma orgânica. Então nada mais é do que você organizar essas pecinhas. Então o modelo de Open Banking nada mais é do que são esse conjunto de pecinhas dentro dessa plataforma e você começar a monetizar essas coisas também. Então vamos estender um pouquinho. Na empresa de vocês, quanto que a TI fatura? Não fatura. Não fatura. TI não fatura. Aí eu vou na Amazon, 67% do lucro da Amazon são as APIs. Como é que você compete? Então, se a Amazon entrar no mundo bancário, 67% da TI, do custo de TI dela, do lucro dela, vem da TI. E eu vou pegar o custo da TI aqui e vou lá, é prejuízo? Ih, vocês estão começando a entender a importância do Open Banking ou não? Então significa que eu posso pegar aquela API e posso monetizar ela separadamente? Você pode monetizar ela separadamente. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem bem o tal do conceito de API para nunca mais vocês caírem nessa encruzilhada. Netflix. 10 anos atrás, vocês lembram quantos telefones tinham? Não tinha um iPhone e um Android, era o Motorola não sei o que, o Nokia não sei o que, era puta confusão. Você construir um aplicativo para celular era um caos. Cara, eu fazia lá na época, falava, era para cada um modelo, você tinha 40 tipos diferentes, mas não dava para fazer. O que o Netflix fez? Ele pegou e abriu as APIs dele. Quando ele abriu as APIs, ele falou, construam em cima do Netflix. O que aconteceu? 20 mil desenvolvedores pelo mundo entraram lá dentro e começaram a construir. E esses caras botaram o Netflix em mais de 800 devices diferentes. Então o Netflix funcionava em 800 devices diferentes, né? E esses 20, se vocês fossem pagar esses 20 mil desenvolvedores, ia custar $1 bi por ano. Então custou 0 para o Netflix. Ele colocou o Netflix em 800 devices diferentes e criou o Network Effect. Por isso que o Netflix está aqui também. A abertura das APIs, tá? É o equivalente ao Open Banking, mas dentro do modelo dele. Tá? E olha que interessante. Hoje o Netflix foi lá e cortou as APIs.
Ué, caramba, Guga, você está falando tudo como é que ele cortou a API? Porque agora você tem 4 devices só. Você tem a TV, você tem o iOS, o Android, né, e o site. Ele virou e falou o seguinte, quanto as outras pessoas envolvem, eles não têm o mesmo guideline que eu tenho, eu quero construir a melhor qualidade possível imaginária nesses 4. Então tira todo mundo e eu vou ter os melhores caras para construir a melhor experiência nesses 4 devices. Então corta a API, porque eu não quero o meu produto ruim em lugar nenhum, e esses 4 a gente vai ser dono. E aí ele cortou. Então, a estratégia você usa conforme a tua necessidade. Eu sou um bancão, eu vou abrir minhas APIs para o cara acessar meus clientes todos do dia para a noite? Não sei, acho que não. Né? Vou dar meu cliente para o cara ali, eu preciso segurar um pouquinho. Mas o que eu posso colocar para neutralizar os outros? Então, e aí quando você vai falando nesse negócio de API, você chega numa empresa grande, chama a TI. Desculpa, ela não sabe a menor picas ideia de estratégia de negócio para que ele vai usar aquilo. E o cara de negócio não tem a menor ideia o que pode fazer com aquilo. Então está faltando uma conexão nesses dois para a coisa acontecer. Tá? Então, quando a gente fala nesse mundo de plataformas e APIs, né, é o seguinte, empresa tradicional corta aqui e desce de forma departamental. Em outras palavras, ninguém aqui tem ferramentas para competir. Quando corta no meio, todo mundo tem ferramentas para competir. O próprio RH pode falar, vou fazer um aplicativo, entendeu? Que agora meus funcionários vão acessar o ticket aqui, vai abrir a catraca pelo aplicativo, vou pegar a ouvidoria por aqui, parará, parará, e ele está livre. Né? Ele não depende da tecnologia ou de alguém para fazer um negócio para ele. Né? Por quê? Porque o core business está aqui no meio. Né? Então isso é muito importante. Então, para vocês entenderem melhor esse conceito de Open Banking, produto, plataforma, ecossistema. Importantíssimo esses 3 pontos. Produto, sou a Philips, faço um produto, uma lâmpada, numa fábrica. Faço a lâmpada numa fábrica, que eu tenho que fazer? Produzir cada vez mais e mais barato. Então, quanto menos eu pagar para o funcionário, melhor. Se eu trocar minha cadeira pomposa para uma cadeira de plástico, isso é EBITDA, vai para o EBITDA direto, né? E aí a gente vai indo. E esse cara aqui vende para um distribuidor, que vende para um revendedor, que vende para a loja. Ele tem uma conexão 1 para 1. Ele não tem picas ideia o que o cliente dele está achando daquilo, porque ele tem 3 barreiras até chegar em alguém. Mundo industrial. Aí esse cara vem e fala, vou usar tecnologia e criar uma plataforma. Então ele usa tecnologia e cria uma lâmpada, que essa lâmpada é uma lâmpada de LED, que com o aplicativo você consegue colocar mais de 1000 cores diferentes e tem uma série de APIs que você pode conectar. Então, por exemplo, o Xbox conectou as APIs da Philips, conforme você joga o jogo, a lâmpada reage conforme o jogo. Né? Poxa, olha que legal, esse cara aqui passa de vender por 40 centavos para $40, ele aumentou em 100 vezes o valor do produto. E criou várias outras conexões, que até o Xbox vem conectando com ele. Segundo passo. Terceiro, ecossistema. Tá bom. Eu tenho as minhas APIs, vem uma empresa de segurança que usa as lâmpadas da Philips para criar um sistema de segurança. Tá? E toda vez que você entra, ele te avisa no aplicativo, etc, etc. Ele vira e fala o seguinte, fecha um contrato de 2 anos comigo que eu te dou as lâmpadas. Então, quer dizer, ele passou de 40 centavos para $40, aumentou em 100 vezes e no ecossistema eles dão a lâmpada de graça? Vocês entenderam o poder disso? Então, quando a gente está falando de Open Banking, por que eu tive que fazer esse ampliar para a gente começar a entrar? Porque se eu falo direto do Open Banking, as discussões vão ser do tipo, mas legislação, mas e o meu dado, mas eu não sei o quê. Eu falo, gente, quando você discute isso, a Amazon faz assim, ó. Vai você, o dado, a legislação, vai tudo. Ou você acha que a legislação vai lá, bloqueia o Google. Você acha que consegue fazer isso hoje? Então, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Porque isso vai vir. Tá? Ponto. Né? O que vai acontecer se o... Bom, falo isso mais para frente para eu chegar com outro exemplo. Tá? Quando a gente pega a evolução de banco, a primeira grande evolução lá, 1690, né? Puta, agência. Pô, do caramba, deixa o meu dinheiro lá, tá tudo resolvido, vem, começa o sistema bancário. 300 anos depois eu posso fazer meu bank na minha casa ou no escritório. Olha que legal, né? Funcionou, não preciso mais ir na agência. Depois demora aí mais 7 anos, eu posso fazer o banco em qualquer lugar que está no celular, né? De repente entra o tal do Open Banking. Com o Open Banking você cria o Seamless Banking. O serviço bancário está embedado em outras coisas. Ele acontece de forma frictionless, sem ninguém entender.
E se não bastasse isso, 2020 começa o blockchain. Enquanto o Open Bank vai fazer uma disruptura na camada do cliente da frente, o blockchain vai fazer uma disruptura atrás. Se o meu core banking, para eu rodar meu banco, eu preciso de um data center, uma TI gigantesca, não sei o que, parará, parará. Se eu rodar meu banco em blockchain daqui em 2020, ele vai estar na nuvem e eu contrato ele a hora que eu quiser. Em outras palavras, eu posso ter um menininho de 14 anos, tendo a mesma capacidade de acesso a um core banking que um banco centenário como o Bank of America. E funcionando numa estrutura global. Gente, né? É 2020, não é amanhã? Não, o blockchain não está preparado ainda, mas começa a acontecer as coisas. Então, quando a gente pega lá no original, eu gosto de usar esse exemplo, a gente começa a colocar o banco em vários locais, né, diferentes. Então, está aqui um exemplo, né, quando a gente colocou o banco no Instagram, então está aqui, você entrava lá no Instagram, logo quando saiu o History. Saiu o History, uma semana depois a gente colocou. Você dava um swipe up e já viu o teu saldo, o extrato do ano inteiro dentro do Instagram. A gente fez isso, sabe em quanto tempo? Um dia. E em uma semana a gente já fez a propaganda com a Ana Paula Padrão e já lançou nas mídias sociais. Tá? Agora, para fazer isso em um dia, eu demorei 8 meses para criar a plataforma de Open Banking. Para eu ter as APIs de OAuth, que é de autenticação, a API de saldo e a API de extrato. Para eu poder fazer isso e poder atuar com um time multidisciplinar em cima sem necessariamente mexer dentro do banco. Tá? Olha o poder do Open Banking. O que o Starbucks vende? Eu vi experiência. Ele vende café, só que ele fez uma experiência tão boa que você paga R$12 no café. Porque você não está pagando R$12 no café. Você está pagando para ter um lugar com ar-condicionado, gostoso, você pode fazer um curso, sentar, ninguém encher teu saco. Então aquilo custa R$12. Qual que é o segundo produto que dá mais dinheiro para o Starbucks depois do café? O Wi-Fi. Não. O que seria? O cartão. Em outras palavras, banking. Banking, eu estou com esse slide antigo, né? Mas você vê como faz tempo que eu falo isso. Cara, olha o tempo que eu falo isso. 2014. Ele colocava aqui, caramba, 2014, 1,3 bilhões por trimestre nesse cartão. Hoje está colocando 2,6, quase 3 bi por trimestre. Quer dizer, 10 a 12 bi por ano de floating é bom ou ruim? Vocês são bons de banco aqui. É um bom banco? Olha que louco. Aí ele pega isso e faz o seguinte, lancei um aplicativo e agora você vai colocar o seu cartão no aplicativo e quando você comprar o café você não pega a fila, você vai direto. Para quantos bi vai isso? Se eu coloquei meu cartão nesse aplicativo, que ganhou como um dos melhores aplicativos, que faz N outras coisas, o que acontece se nesse aplicativo aqui eu tiver uma bandeirinha da Visa? Virou o Nubank? Virou um banco digital? Nossa, virou um banco digital que tem um floating de 10 bi de dólar por ano? Ah, entendi. E segunda pergunta, quantas agências ele tem para emitir o cartão? Ou a agência dele deixa você usar o celular dentro da agência? A agência dele tem porta giratória? A agência dele tem Wi-Fi? A agência dele tem um bom café? Como é que você compete? Olha. Agora, ele só pode fazer isso porque ele está usando a API de alguém. Porque ele não é banco. Não é verdade? Então, quem está provendo esse serviço para o Starbucks, ele está ganhando um dinheirinho, é um banco. Porque o Starbucks não vai lá abrir uma Basileia, não vai fazer isso. Então, o primeiro que tiver a plataforma vai ter os seus Starbucks conectados. Tá? Esse é o modelo americano, que é o modelo de ecossistema. O modelo chinês é um pouco diferente. O modelo chinês é mais carnívoro, é mais agressivo. Vocês já ouviram falar no WeChat, obviamente. Tá muito na moda. O WeChat é o WhatsApp chinês. Então o WeChat é o seguinte, ele pertence à Tencent, que é a maior empresa de internet da China, que eu conheço muito bem. Por quê? Porque a Naspers, né, que comprou a Tencent lá atrás, comprou o Buscapé
né? Eu fiquei um mês na Tencent, na China, para fazer o Bcash do Buscapé, a parte de pagamento, entendendo. E é interessante, porque sabe qual que é a missão da Tencent? A missão da Tencent era 10 centavos de cada chinês. Por isso que a empresa chama Tencent. Entendeu? Então, como que eu vou pegar 10 centavos? Primeira coisa, ele viu joguinho, né? Sabe que o Candy Crush fatura 3 milhões de dólares por dia vendendo vida, né? Ele entendeu isso. Falou, então, peraí, vou colocar para vender o vida do Candy Crush aqui dentro. Só que daí você vai comprar com o meu cartão, ele organizou essa brincadeira, né? Eu tenho 500 milhões de usuários, botou a vidinha do Candy Crush para vender. Vocês lembram lá do joguinho na frente? Quer dizer, ele está atento no como as pessoas e o que elas usam. Botou 3 bi de faturamento no primeiro quarter, vendendo vidinha. Esse negócio de adiantamento de recebíveis do Starbucks no cartão é legal, né? Vou fazer também. Vou fazer para todo mundo. Não só para o Starbucks. Até para o Louis Vuitton. Já que eu estou fazendo isso, vou fazer pagamento. Quer ver um pagamento? Na China? Bom, o que eu faço com o dinheiro? O que eu faço com o cartão de crédito? O que eu faço com as adquirências? O que eu faço com tudo isso? Né? Então, como é que a gente vê um mercado novo em cima de tudo isso? Por exemplo, eu entrei agora no comitê da Cielo. Tá? E a gente está montando como que a gente constrói o futuro desse negócio. Só que assim, tem que construir agora. Eu acompanho isso há muito tempo. Tá? Eu falei que ia acabar o cartão, vocês pegaram vídeos meus falando, eu falei, vai acabar o cartão há 5 anos atrás. Foi um pouco mais agressivo, porque a China não acabou com o cartão, ela acabou com o dinheiro. Quem vai na China hoje não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, quem é que sofre? O mendigo, né? Mas vamos chegar lá. Calma. Aí o WeChat vira e manda um push notification para você, falando, olha, eu tenho um fundo de investimento aqui, dá 6% ao ano, ó. Investe aqui comigo. Captou 130 milhões em depósitos no primeiro ano. Tá? Sabe aquele projeto que a gente faz que demora 1 ano para ficar pronto? Pois é. 1 ano depois do lançamento daquele push, por isso que é legal falar, né? Porque como essa palestra ela só vai mudando de 7 anos para cá, eu só vou adicionando, né? O que eu vou falando tá aqui, ó. 1 ano depois, botou 10 milhões de usuários e 16 bi under management. Quando você tem 10 milhões de usuários e 16 bi under management, o que você faz? Você abre o primeiro banco privado da China. Quem compete com o WeChat lá? O Alipay, né? E o Alipay, assim, no nível... Pra você ter uma ideia, o WeChat é 6 vezes maior que o maior banco chinês em transações financeiras. De varejo, né? De varejo, né? O Alipay é do mesmo tamanho do WeChat. O que vai acontecer se o Alipay comprar o Mercado Livre? Você quer ver que interessante? Sabe por que olha o risco que alguns bancos aconteceram aqui no Brasil. Sabe quem comprou o WeChat há 7 anos atrás? Desculpa, comprou o WhatsApp há 7 anos atrás? A Tencent. Ela comprou. O Facebook foi lá e tirou da Tencent pagando 4 vezes mais. Por isso que foi 22 bi. Na época falaram que o Zuckerberg era louco. E quando tirou, não sei se vocês vão lembrar que o WeChat tentou entrar no Brasil, né, e fez propaganda com o Messi na TV durante o Jornal Nacional e a Globo. E foi 6 meses, todo dia, depois morreu. Vocês vão lembrar mais ou menos disso. Né? Porque quando ele perdeu o deal, ele falou, vou entrar aqui dentro. Se ele tivesse entrado naquela época, 7 anos atrás, estava todo mundo transferindo dinheiro hoje via WhatsApp, estava todo mundo aqui investindo em fundo via WhatsApp, todo mundo falando via WhatsApp. Então foi assim, ó, foi um Matrix, a bala veio, o Zuckerberg prolongou por mais 10 anos o sistema aqui dentro. Como eu disse para vocês, está aí na China o mendigo que não tem mais dinheiro, ele vem com um QR Code pedir dinheiro para você. Olha os QR Codezinho ali, a maquininha.
O mais importante é para ver a velocidade que isso acontece. Olha aí, o Facebook já fazendo peer-to-peer nos Estados Unidos. Pergunta, Uber, quanto tempo você acha que vai demorar para você pedir um Uber para ir para um restaurante e o Uber virar e falar, quer deixar a conta do restaurante paga aqui também? E você sair sem chamar o garçom, você acha que vai demorar muito para isso acontecer? Se acontecer, quem perde dinheiro? Então, até o Uber pode lançar um cartão. Pois é, Money 2020 do ano passado, o Uber já lançou o cartão dele e está começando a experimentar, né, esse processo também. Então, o que fica para vocês é que é o seguinte, banking is necessary, banks are not. Bill Gates já vinha falando isso, por quê? Porque o mundo de plataforma é um mundo que existe na tecnologia, porque muda tudo muito rápido. Então você foi obrigado a montar esses modelos, tá? Só que agora isso está entrando no mundo bancário também. Então quando ele fala que banking é necessário, é o seguinte, cara, tem muito dinheiro para ser feito com banking, tá? Mas o banco no modelo tradicional, ele está afadado a morrer, porque simplesmente ele não compete com o que está vindo por aí.